Em destaque agora, a previsão do tempo para todo o Brasil. Hoje ainda foi um dia de temperaturas mais baixas aqui em São Paulo, sem chuva, mas em relação ao vento, ventou um pouco menos, pelo menos aqui na região da Avenida Paulista. Mas agora a temperatura baixa aqui na região central de São Paulo. Camila Yunis chegando com as informações, afinal, expectativa para amanhã, tempo firme, mais vento, baixas temperaturas. Bem-vinda. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. A gente ainda tem essas rajadas de vento um pouco mais fortes, cerca de 50 graus e sem condição de chuva, pelo menos até o final desta semana e início da próxima. As temperaturas ficam mais baixas no início da manhã, depois no final da noite. Ao longo do dia, elas se elevam um pouquinho. Mas vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque a gente tem uma alta pressão atmosférica que vai impedir a umidade de avançar aqui no interior do país. Por isso, a gente tem o tempo firme em praticamente todo o centro-sul. Olha só, quase nada de condição de chuva e de nuvem. Inclusive, aqui na região sul do país, o tempo firme vai predominar. As temperaturas amanhecem um pouquinho mais baixas, mas elas vão se elevando gradativamente. Condição semelhante aqui em áreas da região sudeste. Mas tem possibilidade de chuva para algumas áreas. Aqui no litoral de Santa Catarina e do Paraná, a gente tem essa condição de chuva isolada e também tem possibilidade de chuva isolada aqui em áreas do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Mas a gente está falando dessa condição, Thiago, de chuva, mas tem também baixa umidade relativa do ar. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque quando a gente fala, dessa alta pressão atmosférica que impede a umidade, a gente vê agora esse cenário de alerta, especialmente para essas áreas aqui, de Mato Grosso, sul de Goiás e boa parte do estado de São Paulo. Inclusive o sertão nordestino. A gente teve essa chuva no sertão nordestino nos últimos dias, mas agora predomina aqui essa situação de alerta nas áreas em vermelho, condição entre 20% e 12% de umidade relativa do ar. Mas tem condição também de temporais para algumas áreas. Vamos dar uma olhadinha no próximo mapa? Ainda temos aquela condição de chuva mais forte para o litoral da Bahia. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia segue vigente. A chuva dá uma diminuída no litoral, mas ainda é uma chuva volumosa, uma chuva consistente que vai o dia inteiro. Inclusive, ela avança também para o agreste baiano. Então, muita atenção para quem está aqui ainda no litoral da Bahia, que a gente tem essa condição de chuva. Também tem condição de temporais aqui no norte do país. Mas vamos saber como ficam as temperaturas para esta quinta-feira, semana chegando ao fim. Aqui em São Paulo, a gente tem a mínima na casa dos 12 graus e a máxima chega aos 26 graus, sem possibilidade de chuva. Em Porto Alegre, olha só, a mínima de 13 e a máxima chega aos 28 graus. Olha o tamanho dessa amplitude térmica e também sem condição de chuva. Brasília, mínima de 14, máxima de 25 graus. E em Salvador, mínima de 21, máxima de 26. Olha a diferença, amplitude térmica muito pequena e ainda chove de forma um pouco mais expressiva, cerca de 34 milímetros, Thiago. Ô Camila, já tem a COP30 e, é claro, o aquecimento global vai ser um dos principais temas a serem discutidos, até porque os países sempre apresentaram muita dificuldade para cumprir o Acordo de Paris. Isso é uma novela, né? Pois é, Thiago, é uma novela, é uma epopeia. E hoje mesmo, o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele lá em Genebra, participou da reunião da Organização Meteorológica Mundial e disse o seguinte, que está muito claro que a gente não vai conseguir chegar nesse limite máximo de 1,5 graus Celsius de aquecimento do planeta, porque cada vez mais o planeta está aquecido. Inclusive, o Observatório Copérnicos, que é um órgão europeu que faz essas aferições meteorológicas, disse que desde o período pré-industrial, então entre 1850 e 1900, a temperatura da Terra já se elevou 1,4 grau. Então, a gente está muito perto aí de bater esse recorde. Os países têm tido essa dificuldade de cumprir o Acordo de Paris, que foi estabelecido lá em 2015, que a gente deveria manter esse limite pelo menos até 2050. E é isso agora a gente vê, Thiago, que as autoridades já estão falando dessa dificuldade justamente porque a gente ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis. Então, do petróleo, do carvão, do gás, tudo isso emite muito CO2 para a atmosfera, que é a principal questão ali do aquecimento global. Fica ali aquele buraco na camada de ozônio e isso acaba provocando o aquecimento global.
A gente está aí às vésperas da COP30 e vamos ver como as nações signatárias aí, né, do Acordo de Paris, são mais de 190 países que assinaram esse acordo, como elas vão destrinchar e quais as soluções elas vão tentar achar para a gente reduzir esse aquecimento, né, Tiago? Muitos climatologistas já vinham falando dessa dificuldade de cumprir o Acordo de Paris, né? A Jovem Pan vai acompanhar tudo da COP30 e a Camila Yunes volta amanhã, talvez já com spoiler para o fim de semana. Bom descanso, Camila. É isso, Tiago. A gente já traz até um spoiler para o início da semana, quem sabe, né? Então estaremos te aguardando. Até amanhã.